O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Havia aí um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado. E assim, encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar uma vida ou deixá-la que se perca? Então Jesus olhou para todos que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje estamos meditando sobre um texto revelador do Evangelho de Lucas. Nesse relato, vemos Jesus curando um homem da mão seca ou ressequida em um dia de sábado, desafiando as convenções religiosas da época e nos ensinando lições preciosas sobre compaixão, sobre fé e o verdadeiro significado da lei de Deus. Devemos entender, queridos irmãos e irmãs, o contexto da cura. Jesus realiza essa cura em um dia de sábado que era altamente controverso. Para os fariseus e escribas, o sábado era um dia sagrado de descanso, no qual qualquer forma de trabalho era proibida. A cura, mesmo sendo um ato de compaixão, era vista por eles como uma transgressão dessa lei. Jesus, no entanto, desafia essa interpretação rígida da lei. Ele nos mostra que a lei de Deus não deve ser um fardo que oprime, mas sim um guia que promove a vida e o bem-estar. Ele nos convida a refletir. É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Nessa pergunta, Jesus revela o verdadeiro propósito da lei: promover o amor, promover a misericórdia, promover a vida. Outra lição importante que tiramos desse texto é a coragem de Jesus. Ele sabia que os fariseus e escribas estavam observando, esperando que ele cometesse um erro para acusá-lo. Mesmo assim, ele não hesitou em fazer o bem. Jesus nos ensina que devemos ser corajosos em nossa fé, mesmo quando enfrentamos oposição. Fazer o bem e seguir a vontade de Deus deve ser a nossa prioridade, independentemente das consequências. Vejamos também agora o papel do homem com a mão ressequida ou a mão seca. Quando Jesus o chama para se levantar e estender a mão, ele obedece sem questionar. Ele confia em Jesus e através desta fé é curado. Este homem representa, queridos irmãos e irmãs, todos nós, com nossas limitações e fraquezas, com nossas doenças e misérias. Jesus também nos chama a confiar nele, a nos levantarmos e a estendermos nossas mãos para receber a nossa cura e também a graça. A reação dos fariseus e escribas nos mostra a dureza do coração, que pode surgir quando nos apegamos cegamente às regras e tradições sem entender o verdadeiro propósito. Eles se encheram de furor, raiva e começaram a planejar contra Jesus. Isso nos alerta para o perigo de permitir que as nossas próprias interpretações e tradições obscureçam a mensagem central do Evangelho, que é o amor e a misericórdia de Deus. Por isso, devemos nos perguntar como podemos aplicar o Evangelho em nossa vida espiritual e em nosso dia a dia. Em primeiro lugar, devemos sempre priorizar a misericórdia e o amor em nossas ações. Jesus nos mostrou que o bem-estar das pessoas deve ser a nossa principal preocupação, acima de qualquer formalidade religiosa. Em nossas interações diárias, devemos nos perguntar sempre: estou agindo com compaixão? Estou promovendo a vida e o bem-estar dos irmãos? Outra questão: precisamos ser corajosos em nossa fé. Assim como Jesus não se intimidou diante dos fariseus, devemos estar dispostos a fazer o bem, mesmo que isso signifique enfrentar críticas ou oposição.
Nossa fé deve ser ativa, refletindo o amor de Cristo em todas as situações. Por isso devemos também confiar plenamente nele. Como fez o homem com a mão ressequida, ele nos chama a nos levantar todos os dias e estender as nossas mãos para receber a sua graça. Em momentos de fraqueza ou dificuldade, devemos lembrar que Jesus está ao nosso lado, que Ele está conosco, pronto para nos curar e nos fortalecer. Por fim, devemos evitar o legalismo, a tendência de nos apegarmos rigidamente às regras e tradições, esquecendo o espírito da lei de Deus. Claro que a lei é importante, mas devemos tomar consciência que a lei está para nos levar a um caminho de perfeição e não para ser um fardo em nossa vida. Precisamos ter corações abertos e receptivos à verdadeira mensagem do Evangelho, que é o amor e a misericórdia de Deus por todos. Queridos irmãos e irmãs, o relato de hoje nos oferece um exemplo do que significa viver uma vida de fé verdadeira. Jesus nos mostra que a observância da lei de Deus está enraizada no amor, na compaixão, no bem-estar, na promoção da vida, na fé e tudo aquilo que é importante como valor religioso. Ele nos chama a sermos corajosos em nossa vida de igreja, confiantes em seu poder de cura e a evitar tudo aquilo que possa endurecer os nossos corações. Que possamos a cada dia seguir o exemplo de Jesus, vivendo de acordo com o espírito da sua lei. Uma lei de amor e misericórdia, uma lei de compaixão e de paz. Que possamos ser instrumentos de cura e compaixão em nosso mundo, sempre prontos para estendermos as nossas mãos aos necessitados, confiando plenamente no poder transformador de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.